Bem-vindos à segunda videoaula do Brasil de Turru, e essa videoaula dedicada ao trombone será sobre falar um pouco mais praticamente do instrumento, como a gente tem que abordar a postura e a prática em si. Quando a gente pega um instrumento como o trombone, existem várias ideias quanto a regras como a gente deve segurar o instrumento. Então, uma coisa muito básica e que realmente eu vejo que tem um resultado muito bom, pela minha experiência como professor, é que, na verdade, a gente deve tentar sempre trazer o instrumento para a sua posição mais confortável. Então, que você coloque o instrumento na boca de forma confortável. Então, isso tem que ser uma posição que você não fique pressionado ou curvado, para que isso depois não faça com que você tenha problemas. Para que a gente tenha uma ideia de como segurar na mão, eu gosto geralmente de botar o dedão aqui, como tem a parte do rotor de Fá, e esse dedão com certeza tem que vir para cá. Eu gosto de utilizar 3 dedos aqui e um aqui para contrabalançar, né, o peso do instrumento. Então isso para a mão esquerda. E para a mão direita, não existe uma regra fixa quanto a isso, mas o melhor resultado que eu tenho visto até hoje é o da utilização de 2 dedos na parte superior e 2 dedos na parte inferior, com o dedão prendendo a vara. E essa movimentação sempre, né, de forma natural. Quando você tem a movimentação de uma forma, não dessa forma, né, que seja uma forma dessa maneira, né, que é muito comum você ver alguns alunos tocando dessa forma, o problema é que o movimento não é o mais natural. Então, dessa forma, quando você tem a palma da mão voltada para dentro, a posição parece a mais confortável. Depois disso, né, você já tendo uma boa posição para tocar e uma boa posição na sua mão direita e mão esquerda, uma das coisas importantes é a embocadura. Então, para que a gente tenha uma ideia de como é melhor, a embocadura pode ser posta da melhor forma possível, o que acontece é que a gente tem que ter, no meu conceito, a forma mais natural possível para que a gente possa tocar o instrumento. Então, para que isso seja mais natural, eu gosto da ideia de que se fale a sílaba M de boca fechada. Então, pensando sempre dessa forma. Sempre da forma mais natural possível. Existem muitas teorias quanto a qual o posicionamento do bocal em relação à parte superior ou à parte inferior do lábio. Nesse conceito, o mais comum que se vê hoje é a colocação do bocal meio a meio, metade para cima e metade para baixo. Isso é o mais comum. Existem também muitas pessoas que utilizam um pouco mais da parte superior e muito poucas pessoas usam ao contrário, né? Com a parte inferior. Isso é o mais incomum, seria o mais incomum. O mais comum, meio a meio, né? Isso seria a coisa mais comum. Como a gente sempre existe a possibilidade de quando você começa, você não ter uma certa orientação, tem que ter muito cuidado para que você não faça um sorriso quando você está tocando e abordando a embocadura. Então, cuidado para não tocar assim. Cuidado para não tensionar demais. Lembre-se sempre da forma mais natural. Uma pressão mínima nas laterais e que você possa ter uma sonoridade tranquila. Essa é a melhor sonoridade. Existem muitas questões em relação à embocadura que são sempre discutidas e colocadas, e a questão da bochecha, né? Existem muitas dúvidas quanto a se pode, se não pode fazer bochecha. Ouço muito esse tipo de pergunta dos alunos mais novos. Então, eu acredito que, na verdade, o melhor seria não fazer a bochecha por conta da falta de consistência que traz nas laterais da embocadura.
Então, por exemplo, só trazendo isso como exemplo, não fazer isso aqui. Por ser muito difícil o controle das laterais quando você está com a bochecha inflada. Então, manter sempre a embocadura, né, presa. Esse barulhinho que a gente está ouvindo, que é a vibração dos lábios no vocal, chama-se buzz. A gente chama de besouro aqui no Brasil. São exercícios também que você pode utilizar para melhorar a sua qualidade de embocadura e a qualidade da sua vibração labial, que também, por consequência, trazem uma melhora sonora. Nunca exagerar demais nesse tipo de exercício, né? Porque, na verdade, normalmente, eu geralmente digo aos alunos que eles devem ter uma certa parcimônia e fazer sempre até, pelo menos até 15 minutos, mas não exagerar, porque também não acho que seja uma coisa benéfica, mas é um tipo de exercício que ajuda, se não em muito larga escala. Gostaria de falar agora um pouco sobre respiração. A respiração que a gente utiliza para tocar trombone, para tocar um instrumento, geralmente é diferente da respiração cotidiana que a gente usa, como, por exemplo, para andar, para escovar os dentes, para fazer qualquer coisa comum que a gente faz. Então, a nossa respiração para tocar, ela geralmente precisa de muito mais ar. Em relação ao trombone, isso acaba sendo quase uma necessidade. A gente precisa de mais ar e então a nossa respiração fica diferente de quando a gente respira para tocar e quando a gente respira para fazer uma outra atividade. Para que a gente possa ter um bom resultado, o ideal é que a gente possa colaborar com a nossa parte fisiológica. Então a gente tem o nosso diafragma, né, ele faz um movimento de descida e subida. Então, para que a gente possa colaborar com essa movimentação e ajudar a que o nosso diafragma tenha um funcionamento melhor, a gente deve pensar sempre em relaxar os músculos abdominais na hora de inspirar e pressioná-los na hora de expirar. Então, quando você tiver que fazer uma respiração para tocar trombone ou para ter que executar alguma nota, a melhor forma seria que você relaxando os seus intercostais, a parte do peitoral e os músculos abdominais, para que você ajude a movimentação do seu diafragma. Então, dessa forma, a gente deve fazer, né, deixar os nossos músculos abdominais relaxados na hora de expirar. E assim, na hora de expirar, na hora de tocar, que a gente pressione, sendo quase como um movimento de Foley mesmo, né? Quando a gente quer botar o ar para fora, a gente pressiona a parte muscular. Quando a gente vai inspirar, a gente relaxa a parte muscular para que ajude o nosso diafragma na movimentação dele, fique mais natural. Então, com isso terminamos esse bloco. Gostaria de agradecer e dizer que no próximo bloco falaremos um pouco sobre exercícios básicos e técnica.